No nosso cotidiano, nós estamos envolvidos por substâncias ácidas e também básicas. Laranja, limão, abacaxi apresentam sabor azedo justamente por serem ácidos. Por outro lado, banana verde, caju amarram a boca por conterem substâncias básicas. Nessa aula a gente vai ver como é que podemos calcular as concentrações de H+ e OH- em soluções aquosas diluídas. Bora lá? Bom, nós temos aqui duas reações que envolvem a água que a gente precisa observar para começar a entender como é que nós vamos calcular as concentrações de H+ e OH-. Nessa primeira reação nós temos a água reagindo aqui com a amônia e nessa reação note que a amônia NH3 vai se transformar no íon amônio, que é o NH4+. Note que a diferença entre a amônia e o NH4+ é um hidrogênio e uma carga positiva. Também a gente pode notar a diferença da água para o íon OH-, que são as nossas hidroxilas, que é justamente também a diferença de um hidrogênio e uma carga positiva. Nessa primeira reação, o que aconteceu é que a água transferiu hidrogênios na forma de íons H+ para amônia, transformando-se então amônio e hidroxila. Uma substância que libera íons H+ é classificada como sendo uma substância ácida. Então aqui a água está atuando como um ácido. Por outro lado, nessa segunda reação nós temos a água interagindo com o ácido, que é um ácido carboxílico mais famoso, o nosso ácido acético ou ácido etanóico presente no vinagre, transformando-se aqui em acetato. E o nosso íon H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, são os dois nomes possíveis aí para o íon H3O+. Note que a diferença do H3O+ e da água é a presença de um hidrogênio e uma carga positiva. Nesse caso, é a água quem está recebendo íons H+ que vieram aqui do ácido acético. Se a água recebe íon H+, ela é classificada como sendo uma base. A água, então, por essas duas reações simples, a gente consegue observar que elas têm características, ou ela possui uma característica, tanto de ácido como também de base. Substâncias que apresentam essas duas características, de ácido e de base, são classificadas como substâncias anfóteras ou substâncias anfotéricas. Beleza? Vou anotar aqui pra gente. A água é uma substância anfótera, porque esse termo aqui que a gente viu, anfótero, é a capacidade que eles têm de reagir, reagem com ácidos e também com bases. Então, reage com ácidos e bases. Exemplos de substâncias, outras substâncias anfóteras, são os nossos aminoácidos, que também conseguem reagir com ácidos e também com bases, e alguns óxidos, como, por exemplo, de alumínio e de zinco. Tudo bem? Bom, então já sei classificar a água como sendo uma substância anfotérica. A gente viu essas duas reações simples que ela consegue fazer essa reação aí de ácido e de base. Mas olha só que interessante o que acontece com a água pura, ela com ela mesma. Dá uma olhadinha. Nós temos aqui a reação conhecida como autoionização da água. Perceba, esse termo autoionização, vamos começar aqui pela ionização. A gente pode considerar que a ionização é especificamente a quebra da ligação covalente e formação de íons. Então, quebra ali de ligação, que é uma ligação do tipo covalente. Lembrando que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons aos pares entre átomos de não metais. E essa quebra de ligação covalente, ela acaba formando ou gerando íons, né? Então, a autoionização gera como aí produto íons. E é auto porque é nela mesma. Eu peguei duas moléculas de água para a gente conseguir exemplificar o que está acontecendo. Lembrando que a água pode atuar como ácido e também como base. Vou considerar essa segunda molécula e essa ligação, lembrando que cada ligação covalente é um par de elétrons, ela vai ser rompida. Olha só como ele vai quebrar a ligação. Ela quebra aqui para o lado do hidrogênio. O elétron que era do hidrogênio está ficando para o átomo de oxigênio. Então, este hidrogênio sairá na forma de H+. Se ele vai sair na forma de H+, então essa segunda molécula está doando para a primeira hidrogênios ácidos, não é? Ela está atuando, então, como sendo um ácido e a primeira molécula está atuando aqui como sendo uma base. Belezinha? Um detalhe interessante. Por que essa primeira molécula consegue receber esse hidrogênio na forma de H+? Lembrando que a molécula de água ela tem essa geometria angular e é classificada como polar devido à sobra desses dois pares eletrônicos aqui em cima do oxigênio, que é o nosso átomo central.
Um desses pares eletrônicos eles podem ser utilizados para fazer uma ligação covalente dativa com esse H+ que está chegando. Por quê? O hidrogênio, na forma de H+, ele não apresenta nenhum elétron. E vale lembrar que o hidrogênio, segundo a regra do octeto, ele fica estabilizado com um total de 2 elétrons. Então, ele é estável com 2 elétrons, não é? Assim como o hélio, ele estabiliza com apenas 2 elétrons na sua única camada K. Um desses pares eletrônicos, então, podem ser compartilhados com o H+, formando assim uma ligação covalente dativa e estabilizando esse hidrogênio que está chegando, beleza? Olha só o que ele vai formar então aqui no produto. Nós temos o oxigênio, vou considerar aqui o hidrogênio que já estava lá, deixa eu melhorar essa ligação, pegar aqui esse hidrogênio, vou destacar em vermelho a ligação covalente dativa que vai chegar para o outro átomo de hidrogênio na forma de H+, e aí nós vamos ficar com uma carga positiva residual ainda. Muitas vezes a gente fica com dúvida por que ainda fica com essa carga positiva. Pelo seguinte, nós estamos aí recebendo um íon H+. Mas Igor, essa ligação covalente não está doando elétron? Então, lembre-se bem, se é uma ligação do tipo covalente, nós estamos compartilhando os elétrons. Então, os elétrons aqui do oxigênio serão compartilhados e não doados. Para que eu neutralizasse, digamos assim, zerasse essa carga positiva, eu teria que doar pares de elétrons para então acabar com essa carga. Belezinha? Então, por isso que ainda ficamos com carga positiva aqui. Bom, esse é o nosso íon hidrônio ou hidroxônio. Perceba que o íon hidrônio ou hidroxônio, ele tem uma geometria piramidal. São 4 nuvens eletrônicas com 3 ligantes. E claro, como houve a quebra dessa ligação, nós vamos formar aqui o íon OH com uma carga negativa em cima dele, porque ele recebeu esse elétron que aí foi deixado pelo hidrogênio no seu processo de ionização. Então aqui foi uma ionização que aconteceu das próprias moléculas de água, então o processo é conhecido como uma autoionização, certo? Essa reação química, eu vou melhorar aqui, porque a gente consegue reescrevê-la de outra maneira. Eu vou colocar assim como sendo 2 de H2O no seu estado líquido, a temperatura constante, ela vai se quebrar a si mesma, gerando o íon H3O+, hidrônio ou hidroxônio, mais as nossas hidroxilas, OH-. Ou então, eu posso simplificadamente colocar a equação da seguinte maneira. Ao invés de eu mostrar o íon hidrônio ou hidroxônio, a gente pode colocar na forma de H+ aquoso, né, mais OH- no seu estado aquoso, belezinha? Esse processo, então, ele é conhecido como autoionização da água, né? A quebra dela mesma, formando os nossos íons. Como esse processo é um equilíbrio químico, nós podemos demonstrar o equilíbrio químico através de uma constante K. Então, nós temos a constante de equilíbrio químico, vai ser sempre, eu vou pegar essa segunda equação para ficar mais fácil, a concentração dos nossos produtos, então concentração de H+, vezes a concentração de OH-, tá aqui, dividido pela concentração de H2O. Tá aí a constante de equilíbrio químico. Só que tem um detalhezinho. Esse equilíbrio químico ele é muito pequeno em relação ao seu valor. Segundo os químicos, eles indicam que a cada 10 a 9 moléculas de água, apenas 2 sofrem a autoionização. O que isso quer dizer? Praticamente todas as moléculas de água nelas mesmas não sofrem mudança. A concentração da água nela mesma é constante. Sendo assim, aquele equilíbrio que a gente viu ainda pode ser, né, aquela constante, ela pode ser ajustada. Dá uma olhadinha. A concentração da água nela mesma, então, é praticamente constante. Aliás, a gente pode falar que ela é constante. Tudo que é constante a gente joga para o lado, então eu vou jogar aqui para o lado. Nós vamos ficar com constante de equilíbrio químico vezes a concentração da água nela mesma, sendo igual a concentração dos seus íons, ou produto dos seus íons, né? Concentração ali do H+, vezes do OH-. E aí eu te pergunto, constante vezes uma constante dá o quê, hein? Vai dar uma outra constante. Então, nós temos que aqui, neste caso, a constante de equilíbrio químico vezes a concentração da água, que é constante, vai ser dada por um tal de Kw. E o Kw é nada mais, nada menos que a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- que vieram da autoionização da água. Beleza? Essa constante de equilíbrio químico, o Kw, esse W é colocado aqui, por conta de água em inglês, water.
Então, nós temos aí a constante, faltou um Rzinho, constante da autoionização da água. Muitas vezes o Kw ele também é chamado de constante do produto iônico da água, né? Então, a gente pode falar que é a constante da autoionização da água ou a constante do produto iônico, certo? Produto iônico da água. Mas por que é chamado de produto iônico da água? Observa lá, nós temos aqui uma multiplicação que matematicamente pode ser chamada de produto. Então, nós temos o produto, a multiplicação iônico, então dos íons que vieram da autoionização da água. Então, ela é chamada de produto iônico da água ou a constante, né, da autoionização da água. Então, a gente pode colocar autoionização também assim chamado. Belezinha? Então tá aí, chegamos nessa primeira conclusão. Então, o que a gente fez? Nós observamos que a água tem essa característica anfotérica, né? Então ela pode reagir tanto com ácidos ou também como com bases, né? Reage com ácido com base. E nós vimos que a água nela mesma sofre essa quebra, né, chamada de autoionização, gerando um equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico pode ser expresso através do Kw, que é o produto iônico da água. Uma observação importante: a autoionização da água é um processo endotérmico. Se nós aquecermos a água, então nós vamos facilitar a autoionização. Deixa eu te mostrar isso. Nós temos aqui a autoionização da água. Então, nós podemos falar que o ΔH dessa reação ele é maior que zero. Então, nós temos um processo classificado como endotérmico. Lá nas aulas de deslocamento de equilíbrio químico, nós vimos que sempre a reação direta ela é condizente com o sinal do ΔH. Se nós aumentarmos, então, a temperatura, nós vamos deslocar no sentido sempre endotérmico, ou seja, nós vamos favorecer os produtos, né? Nós vamos favorecer aqui a formação de íons. Por que eu estou te contando isso? Pelo seguinte, nós lembramos que a única coisa que faz variar o valor da constante de equilíbrio químico é a temperatura. E os químicos indicam que o Kw, medido especificamente a 25 graus Celsius, tem um valor que é sempre importante manter em mente, apesar que os examinadores fornecem para a gente. Ele é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Não, em modo geral, isso daqui é um dado dos exercícios. O Kw, mas é importante lembrar, da água, ou seja, o produto iônico da água, constante da autoionização da água, a 25 graus Celsius equivale a 10 a menos 14. Tudo bem? Mas isso a 25 graus Celsius. Se nós formos variando a temperatura, então nós vamos deslocar o equilíbrio químico e aí, claro, a gente vai mudar o valor do Kw. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Kw, deixa eu lembrar aqui, se a gente pegar 100 graus Celsius, ele vai estar por volta de 53 vezes 10 a menos 14, né? Então, se a gente for aumentando a temperatura aqui, o Kw ele também vai aumentando, uma vez que esse processo, a autoionização da água, é um processo endotérmico. Tranquilo? Muito bem, né? Agora, pergunta aí, para que serve esse tal Kw? A gente já sabe que é o produto iônico da água, para que a gente vai utilizar esse tal do Kw, né? Fica aí a nossa pergunta. Então, dá uma olhadinha. O Kw ele é utilizado para que a gente possa, no equilíbrio químico, fazer o cálculo das concentrações aqui que nós temos dos íons H+, concentração em mol por litro, e ou a concentração dos íons OH-, também no equilíbrio químico, de soluções aquosas, né? Então, se eu tiver meios neutros, ácidos ou básicos, através do Kw, do produto iônico da água, da constante da autoionização da água, a gente consegue calcular quais são as concentrações de H+, e então H-. Deixa eu te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Vou pegar como exemplo aqui 3 meios, neutro, ácido e básico, para a gente saber como é que nós vamos calcular. Lembrando que se o meio é neutro, nós temos quantidades de H+, que vieram de um ácido, exatamente em relação às hidroxilas que podem ter vindo de uma base, exatamente igual. O meio neutro indica que as concentrações de H+ e OH- são sempre iguais. Então, olha só, o produto iônico da água nos diz que concentração de H+, produto dos íons. Então, multiplicação do H+, vezes aí o OH- a 25 graus Celsius, dá 10 a menos 14.
Se a gente está falando que no meio neutro as concentrações são iguais, vamos chutar x aqui para cada uma delas. Vai ser x vezes x, x ao quadrado. Extraindo aí a raiz quadrada de ambos os lados, então nós podemos falar que a concentração do H+, é igual, claro, no meio neutro, a concentração de OH-, que vai dar igual raiz quadrada de 10 a menos 14, 10 a menos 7 mol aqui por litro. Belezinha? Então a gente pode falar, olha, no meio neutro, as concentrações de H+ e OH- são exatamente iguais e a 25 graus Celsius equivalente a 10 a menos 7. De onde a gente calcula isso? Através aí do valor do Kw, do produto iônico da água que está aqui. Beleza? E se o meio for ácido? Se o meio é ácido, então nós sabemos que nós temos a presença de íons H+, em maior quantidade em relação aqui às nossas hidroxilas, OH-. Beleza? Lembrando que, se nós estamos calculando isso daqui em solução aquosa, nós sempre teremos H+ e OH-, porque a gente sempre vai ter água. Então, sempre teremos o processo de autoionização da água. Porém, se o meio é ácido, é porque foi adicionada alguma substância que elevou a quantidade, elevou a concentração de H+ e OH-. Uma observação. Alguns autores falam que, por definição, os ácidos, segundo Arrhenius, né, é uma substância que aumenta a concentração de íons H+ no meio. A gente sempre estuda como sendo um ácido de Arrhenius é aquele que libera H+ em solução aquosa. Né? Alguns outros autores mais detalhistas gostam de falar que um ácido, segundo Arrhenius, é aquele que aumenta a concentração de H+. Uma base, por outro lado, aumenta a concentração de H-, uma vez que sempre serão, segundo Arrhenius, adicionados em água para gerar a sua característica. E na água a gente sempre vai ter um pouquinho de H+ e OH-, beleza? Então tá aí. Ó, concentração de H+, vamos chutar aqui. Vou colocar a concentração de H+ como sendo, por exemplo, 10 a menos 2 mol por litro. E a gente consegue também calcular, por exemplo, a concentração de OH-, sabendo aí a concentração de H+. Se o produto iônico da água tem que dar 10 a menos 14, então concentração de H+ vezes a concentração de OH-, os dois então multiplicados tem que dar 10 a menos 14. Se ele falou que na nossa solução aí a concentração de H+ é 10 a menos 2, então eu vou isolar aqui, ó, concentração de OH- para poder calcular, vai ser igual 10 a menos 14, né? Passa aqui o H+ dividindo, então dividir por 10 a menos 2, nós vamos ter aí uma concentração de hidroxila equivalente a 10 a menos 12. É claro que a gente não vai ficar fazendo toda vez essa conta, né? Dá para ir bem mais direto. A gente sabe que tem que dar o produto dos dois aqui, a multiplicação de H+ e OH-, 10 a menos 14. Então, para dar 10 a menos 14, o OH- tem que ser 10 a menos 12 mol por litro. Fechou? E no meio básico? Aí, no meio básico, quem é que tem uma concentração maior são as hidroxilas. Então, a concentração de hidroxila é maior em relação à concentração dos íons H+. Vamos supor aqui que no meio básico a gente encontrou lá a concentração de OH- equivalente a 10 a menos 5 mol por litro. Né? Sendo assim, nós vamos ter uma concentração de íons H+, né, equivalente a 10 a menos 9 mol por litro. Por quê? Lembrando que o produto dos íons da água, H+ vezes OH- a 25 graus Celsius, dá 10 a menos 14. Então, nós temos aqui exatamente concentração de H+ 10 a menos 9, OH- 10 a menos 5. Belezinha? Muito bem. Então, nós vimos a água tem essa característica anfotérica, reage tanto como ácido, bem como uma base. E nós temos a autoionização da água. A água consegue reagir com ela mesma, quebrando a sua ligação covalente e gerando íons. E, consequentemente, nós podemos calcular, que é um processo de equilíbrio químico, a sua constante, chamada de constante da autoionização da água, ou produto iônico da água, o nosso Kw, que é 25 graus Celsius, equivale a 10 a menos 14. Lembrando que se aumentarmos a temperatura, por ser um processo endotérmico, nós vamos também aumentar o valor do Kw. Né? E uma coisa importante, nós vamos aumentar o valor do Kw com o aumento da temperatura sim, mas o meio vai continuar sendo neutro quando as concentrações de H+ forem iguais às concentrações de OH-. Não importa se a gente elevou a temperatura, né? Não importa que o Kw saiu de 10 a menos 14.
A relação do meio neutro sempre vai ser concentração de H+, sendo igual a concentração de OH-. Pode ser 10 a menos 13,9, mas vai ser 10 a menos 13,9 dividido por 2 ali, vai ser a mesma concentração de H+ e OH-. Belezinho? Bom, perceba que também, para a gente ficar falando do meio ácido, básico e neutro, com esses valores 10 a menos não sei das quantas, 10 a menos, é meio inconveniente, né? Será que existe alguma maneira mais tranquila da gente falar se o meio é ácido, básico ou neutro e não ficar indicando concentração assim com 10 a menos alguma coisa? Existe. Eu te mostro na próxima aula. Até mais.